Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 5, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 5 em diante. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ser uma igreja que reflete Jesus. Como é que nós podemos ser essa igreja que reflete Jesus? E o apóstolo Paulo vai nos falar, e nós vamos transitar um pouquinho em alguns outros escritos de Paulo hoje, mas vamos começar aqui no capítulo 15 de Romanos, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor para nós: Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês sejam unânimes e a uma só voz glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A versão que está aí é a da NVT. Eu li aqui a outra versão, peguei outra Bíblia para vir. Estou desafiando vocês a trazerem a Bíblia física para a igreja, porque hoje a gente tem vários meios digitais, mas parece que quando a gente... eu tenho uma experiência muito forte com relação à Bíblia. Parece que quando eu estou lendo a palavra escrita, parece que as palavras vão saltando assim, as frases vão saltando, e eu tenho que ter sempre uma caneta junto para ir marcando, riscando. É tão gostoso a gente ter essa intimidade com a palavra de Deus. Não é que seja mais sagrado ou menos sagrado. Se você não tem a Bíblia física, leia a Bíblia digital, tá? Hoje eu estou sem a Bíblia, não vou ler a Bíblia. Mas é uma questão assim, no meu caso é um caso de amor, né? No meu caso é um caso de amor. Cresci vendo o pastor Dário. O senhor já está em que quantidade de leitura, papai? Mas até quando o senhor não tinha perdido as contas? Quantos eram? 52 vezes a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Tá bom para você, Giovana? E aí agora já tem mais umas 10 aí, sei lá. Mas glória a Deus por isso. Eu aprendi, eu sempre acompanhei essa... E é um caso de amor com a palavra de Deus. Pergunta para o irmão que está ao seu lado aí se ele tem um caso de amor com a palavra de Deus. E esse está frio ou está quente? Porque tem alguns que é um caso de infância só, de antigamente. Mas uma igreja que reflete Jesus é uma igreja acolhedora. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. O apóstolo Paulo está falando sobre a vitória sobre o egoísmo, do entendimento do que nós fomos chamados para ser. Nós vivemos num mundo hoje, ele é totalmente egoísta. Nós vivemos num mundo hoje autocentrado. Mas você vai perceber que isso na verdade foi surgindo. E tornando-se reflexo do eu. Você vai ver sempre numa selfie, mesmo que ela tenha um grupo de pessoas no lugar, tem alguém que está em prioridade, né? Mas na maioria das vezes as pessoas estão mostrando a si mesmos aquilo que estão fazendo, estabelecendo. Agora, o que nós precisamos entender é que nós não somos chamados para sermos uma ilha, nós não fomos chamados para vivermos sozinhos. Tanto é que uma das primeiras coisas identificadas depois do homem ser criado foi quando Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Essa é uma palavra da boca de Deus. Não é bom que o homem esteja só.
então casou, está resolvido. Na verdade, uma boa parte resolve, mas nós somos chamados para viver em família, nós somos chamados para viver em comunidade. Nós somos esses seres que, quando ficam sozinhos, adoecem. E uma das coisas que Deus deu para nós, no sentido de família, é a família, essa família biológica, a família natural. Mas Deus nos deu uma família que às vezes ela tem mais, que a gente tem mais vínculo com ela do que até mesmo com a família biológica, que é a família espiritual, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, é a unidade do corpo de Cristo. Porque às vezes tem até mais vínculo do que a família biológica, porque se a família biológica está junto, está dentro, é algo tremendo, mas às vezes quando a família biológica não está servindo a Deus também, a gente acaba tendo mais relacionamento, mais intimidade, mais comunhão, mais confiança, inclusive para abrir o coração com a igreja corpo de Cristo. Vocês estão comigo? Então é importante a gente entender que nesse aspecto você não pôde decidir qual a família que você ia nascer. Eu não decidi, eu dei sorte. Nasci numa família abençoada. Espero que você também, imagine que você também diz assim: eu não escolhi, mas Deus escolheu certinho para mim. Você não pôde escolher, mas a família espiritual você pode escolher. Você pode se escolher o lugar que você se identifica, o lugar que você se sente acolhido, o lugar que você realmente pode ter liberdade para conhecer Jesus. Uma pessoa, ela escolhe, ela decide muitas vezes por uma igreja, e você vai ver via de regra pela acolhida que ela tem. Eu nunca vi ninguém falando assim: eu cheguei nessa igreja, não me acolheram, não me aceitaram, não me receberam, não sorriram para mim e tal, mas na marra eu fiquei aqui. Não, as pessoas vêm, elas falam: se é um lugar que eu não sou bem-vindo, que eu não sou aceito, que eu não fico aqui. Então, via de regra, nós vamos entender que as pessoas, elas acabam optando por seguir Jesus e conhecer Jesus numa igreja, a partir da acolhida que elas têm, como elas são recebidas, como elas são percebidas, como as pessoas lhe acolhem. Então ninguém consegue ficar numa igreja onde ela não constrói um círculo de amizades, onde ela não possa perceber realmente que tem pessoas que a tratam como alguém importante e que ela se sinta importante nesse processo. Quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que pessoas são muito importantes. E uma das coisas que a gente precisa entender é que pessoas são mais importantes do que coisas, pessoas são mais importantes do que processos, pessoas são mais importantes do que recursos, e para Deus as pessoas são muito importantes. E a gente tem até um jargão missionário que diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pessoas são tão importantes para Deus que Ele abriu mão do seu Filho Jesus para nos enviar, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. Agora a gente precisa perguntar: o que é que nós estamos fazendo com isso? Qual é o legado que nós temos levado à frente daquilo que Jesus disse para nós? Agora a gente precisa entender estas coisas que são importantes para nós. A igreja, ela é a comunidade mais importante da história da humanidade. Você vai perceber que a igreja, ela muda contextos, a igreja, ela para guerras, a igreja, ela realinha processos, a igreja reconecta família. A igreja do Senhor Jesus, ela também é edificada por Ele. É o próprio Jesus que diz: eu é que edifico a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. É incrível, porque depois que eu tive um entendimento claro sobre a questão das portas do inferno,
Na verdade, é um dos termos missionários mais fortes que existem. As portas do inferno não prevalecem, ou seja, a gente pode passar pelas portas do inferno e resgatar as pessoas que estão destinadas a ele e trazer de volta para o reino de Deus, porque as portas do inferno não podem resistir. Eu não sei se o inferno está tentando roubar a sua família, se o inferno está tentando roubar a sua paz. As portas do inferno, elas não podem resistir. Jesus, ele é quem edifica a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é agente do reino de Deus na história. A igreja é o corpo de Cristo. Sim, o corpo de Cristo no mundo. É importante a gente entender. Você consegue olhar para essas definições com clareza e perceber a importância? E o problema muitas vezes é que nós não damos a importância, o valor para esse processo, porque a igreja não é essas quatro paredes aqui. Igreja, isso aqui, se a gente simplesmente tirar essas cadeiras aqui e colocar mesa, se torna um restaurante. E igreja é a comunhão do corpo de Cristo, que é a unidade dos irmãos, é o relacionamento daqueles que decidiram servir e caminhar segundo aquilo que o Senhor nos chamou. E é por isso que é tão importante essas declarações a respeito da igreja. Se não fosse a igreja no mundo, esse mundo que já está com um cheiro errado, ele já estaria apodrecido e destruído, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se o sal ele não for insípido, se ele não salgar, e se a luz ela não ir até as trevas para brilhar, de que serve realmente o propósito de ser igreja? Uma das coisas que a gente precisa entender é que a igreja é um projeto de qualidade total. Talvez a gente olhe para isso, e hoje nós vivemos um tempo que, graças a Deus por isso, que a igreja tem focado muitas vezes em melhorar a sua estrutura física. Vocês estão sentados aí em umas cadeiras aí que a gente nem terminou de pagar ainda, mas está aí, ó, gostoso, né? Qualidade total para você estar aqui concentrado nesse processo de ouvir, de receber. Agora, uma coisa que nós precisamos entender: igreja é um lugar de treinamento para a gente ir para o mundo e poder levar Jesus. Mas às vezes o foco da qualidade total está na estrutura, e a gente vai perceber que o apóstolo Paulo deixa claro para nós que o foco da qualidade total não está necessariamente na estrutura, porque uma das coisas tremendas que a gente viveu, e esse ano, se Deus quiser, eu vou viver novamente, é que a gente se reúne com os irmãos ali na África, né, pastor Dar? Pastor Dar já esteve esse ano na África, debaixo de árvore. Tem algumas igrejas que elas começam e por um bom tempo elas vão crescendo, se estabelecendo debaixo de uma árvore, e você tem o mesmo nível de qualidade, porque a qualidade está na comunhão, na adoração, no relacionamento, na entrega. As igrejas na África, muitas delas não tem um lugar direito para você sentar. Nós ficamos impactados muitas vezes quando você chega em algumas igrejas lá e eles têm alguma como é que a gente pode chamar, uma mureta no chão assim, que eles se sentam. E aí, quando você vê o nível, a qualidade da adoração, a gente fica impactado. Então é importante, irmão Ney, a gente ter essa estrutura boa, a gente ter bons banheiros, a gente ter uma boa qualidade de som, de imagem, pra gente. Claro que é, porque falar nisso, na qualidade total, Deus abençoe a família que está conosco pela primeira vez aí. A gente tem um cafezinho o tempo todo durante o culto ali também, tá? Se quiser uma bolachinha, um cafezinho, eu não tenho dificuldade mesmo no momento da pregação. Se você sair quietinho ali e quiser tomar um cafezinho, fica à vontade, né? Graças a Deus temos uma equipe que sempre, chá também, né? Quem não toma café,
Toma chá também. Mas, na verdade, nós precisamos entender que, mais do que estas coisas todas, a qualidade total está naquilo que o apóstolo Paulo coloca em Efésios 4,13, que está aí na tela. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo aqui você vê qualidade, a unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo aquilo que acontece na igreja e através da igreja tem um objetivo: nos tornar semelhantes a Jesus, nos tornar mais parecidos com Jesus. E aí a gente vai entender qual é o nível do sarrafo, né? Cada vez mais alto para nós esse desafio. Algumas coisas que a gente precisa aprender sobre a igreja. Igreja não é sede de um clube, onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Eu vou na igreja porque, na verdade, eu sigo a Jesus, eu cumpro os princípios, como o pastor Valdomiro ensinou aqui hoje, eu cumpro os princípios, eu pago a minha mensalidade e está tudo certo. Não, igreja não é um lugar em que você entra e sai sem ser notado. A igreja também não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses, e onde, tipo assim, num mundo tão perigoso que nós estamos vivendo em todos os aspectos, muitas vezes a gente procura a igreja, e eu vejo algumas pessoas que gostariam que a igreja fosse tipo a Arca de Noé, alguns escolhidos que ficam lá dentro. Mas deixa eu dizer para você, tem muita igreja por aí que até vai para essa cultura, mas parece que tem um bando de animal lá dentro. Você vai perceber o seguinte: quando penso na Arca de Noé, eu penso em algumas coisas assim, né? Aqueles que gostam bastante de bicho, falam assim: que legal, eu poder fazer carinho no ursinho, no leãozinho. Agora, deixa eu perguntar para você, você imagina um monte de animal comendo e depois defecando dentro daquela arca fechada ali? Você imagina todas essas coisas? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando a gente se fecha para o mundo, quando a gente quer criar algo assim, você vai perceber que há muita coisa que não vai funcionar. Então, a igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca seus próprios interesses, não é como uma arca. A arca foi para aquele tempo. Hoje a igreja, ela é chamada para ir ao mundo e cumprir o seu propósito, o seu chamado de falar do amor de Deus. A igreja não vive a santidade umbilical, ou seja, onde cada um olha para o seu próprio umbigo e eu me preocupo só comigo. Eu estou voltado, se eu resolver a minha vida, se eu resolver e eu conseguir garantir a minha salvação, que cada um cuida de si, porque a salvação é individual. A gente até às vezes usa isso tudo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, nós precisamos entender que nosso chamado de Deus é ajudar as outras pessoas a melhorar, a crescer, a se tornar mais semelhante a Jesus. Tem até mesmo, irmãos, às vezes alguns irmãos que Deus coloca na nossa vida para ser tipo uma lixa na gente. Sabe aquele irmão chato? Você fala: de novo, não é possível. Sabe, a Bíblia mesmo fala que como um ferro afia o ferro, assim o amigo afia e melhora o seu próprio amigo. Às vezes a gente não entende por que Deus coloca algumas pessoas assim na nossa frente, mas às vezes é para dar aquela lixadinha que falta na gente, para dar aquele polimento final na nossa vida. A igreja busca e procura a qualidade total como um corpo, porque ela tem um objetivo: se tornar mais semelhantes a Jesus. Como nós podemos ser uma igreja que reflete Jesus? Sendo uma igreja acolhedora. Esse é um objetivo sempre na nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 12 a 26.
Quando a igreja age como um corpo, como o apóstolo Paulo nos ensina, se você está com a sua Bíblia, abra aí então 1 Coríntios, eu acho que eu disse 2, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 26, olha o que é que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados, eu comecei do versículo 1, porque assim como corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se porém todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra, e também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que um só membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ora, vocês são corpo de Cristo. Você já parou para pensar nessa revelação tão tremenda de Deus para a nossa vida? Então, algumas coisas que a gente vai perceber aqui, quando o apóstolo Paulo nos fala, um corpo, ele possui unidade. A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa caminhar em unidade. Unidade sem diversidade é uniformidade, mas diversidade sem unidade é anarquia. Então, uma das coisas que a gente precisa ter é equilíbrio, sabe? Muitas vezes a gente vive um processo na tentativa de uniformizar, que todo mundo seja igualzinho, parecido. Você até percebe que tem algumas igrejas que até conseguem, os homens todos com cabelinho cortadinho, ou os pastores todos pregando igual o pastor presidente, eu estou dizendo no timbre de voz, todo mundo no mesmo tipo de vestimenta, de indumentária. Mas hoje nós vivemos uma cultura muito diversa. Hoje nós vivemos uma cultura realmente que todos precisam ser alcançados e todos precisam ter lugar na igreja. Se a gente, há tantos debates, há tantas coisas que a gente precisa entender, uma das coisas que a gente precisa ter em mente, ter um foco. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem é que gosta de Coca-Cola aqui? Fala aí. Não estou dizendo que você tome, mas tem gente que gosta, mas eu não posso tomar, mas gostar de Coca-Cola. Deixa eu falar para você assim, você pega um litrão de Coca-Cola, aí você tira o rótulo do litrão, muda o conteúdo da Coca-Cola? Muda o sabor da Coca-Cola? Muda a qualidade da Coca-Cola? Então, agora, tem muitas pessoas que, às vezes, elas estão mais focadas e preocupadas com o rótulo, e não entendem que o que nós precisamos entender é que nós não podemos mudar a nossa essência. A essência da Coca-Cola, ela vai ficar a mesma. É claro que a gente tem umas coisinhas tipo assim,
parece que aquela coquinha KS, ela é mais gostosa do que a de lata ou a de plástico. Sim ou não? É só... Dizem os especialistas que é coisa da cabeça da gente, que é psicológico, mas que aquela KS ou aquela de 1 litro no vidro, parece que até o barulhinho, parece que já, e por isso que deve ser psicológico mesmo. Acho que quando a gente escuta o barulhinho, aí o gás entra na cabeça assim e tudo mais. Mas deixa eu dizer para você, nós precisamos entender que a nossa perspectiva, independente de qual rótulo, independente de qual roupagem, independente, nós precisamos manter o conteúdo, nós precisamos manter a mesma essência em Deus. O corpo humano ele tem muitas partes, mas eles formam um só corpo, ou seja, tem coisas diferentes. Aqui a mão é diferente das orelhas, mas aqui é tão importante uma coisa, tudo é corpo. Você é diferente do irmão que está ao seu lado, você é diferente de mim, mas nós somos corpo de Cristo, e diante de Deus, Ele nos vê de igual forma, de igual maneira, e é importante a gente entender que o Senhor sabe da beleza interior que existe dentro de nós. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. É isso que faz toda a diferença. Então, um corpo possui unidade, mas um corpo também possui a diversidade. Versículo 14 diz: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de fazer parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Então, nós precisamos entender que muitas vezes a gente tem problemas com relação em ser igreja por causa do sentimento de inferioridade. Às vezes alguns acham que é mais importante o que um pastor faz no púlpito pregando do que alguém que está nos bastidores, que nem aparece. É mais importante. Não, cada um tem o seu papel, o seu propósito diante de Deus de igual valor, de igual importância. O que vai ser diferente é a forma como o coração é colocado nisso. Se o pregador, ele prega de forma displicente, se o pregador não tem excelência no que faz, mas o irmão que está lá cuidando do estacionamento, por que a gente usa muito a referência do estacionamento? Porque é alguém que abre mão de estar aqui recebendo a palavra, para estar lá fora, cuidando das nossas coisas, está lá, mas quando está fazendo com excelência lá, diante de Deus, a oferta dele vai chegar melhor do que do pregador que pregou para uma multidão, se ele fez isso simplesmente de forma assim automática na sua vida. O que difere diante do nosso valor diante de Deus é a excelência com a qual nós nos apresentamos diante dele, a excelência com a qual nós oferecemos o que temos para oferecer para ele. Então eu queria mesmo que hoje você pudesse refletir, assim como o corpo de Cristo, na função que eu tenho no corpo. Eu estou exercendo com excelência, ou eu estou sendo aquela pessoa que faz tudo de forma arrastada, que faz tudo de má vontade? Quem é que gosta de ligar para um teleatendimento e ser mal atendido? Quando você precisa resolver rapidamente alguma coisa e as pessoas só vão colocando dificuldade para você. Quando você liga para resolver uma coisa no telefone e alguém passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, e de repente a ligação cai. Já aconteceu isso com você ou só comigo? A gente fica com vontade de quebrar o telefone até às vezes, e o telefone não tem nada a ver com isso. Mas você sabia que tem muita gente que faz as coisas para Deus, no reino de Deus, na casa de Deus, da mesma forma, assim, como emburrado, de cara amarrada, como se tivesse... O que nós precisamos entender é que, como corpo, quando nós cumprimos o nosso papel com excelência, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu fui
anteontem fui trocar a película do meu celular, a pessoa que me atendeu, uma jovem que me atendeu, trabalhando com tanta excelência, com tanta dedicação, sabendo de tudo aquilo que, daquele serviço simples que ela estava fazendo, eu fiquei observando a forma como atendeu, ao mesmo tempo estava me atendendo, atendeu mais 3 pessoas, assim, não perdendo ninguém ali do seu campo de visão, e ela era só uma funcionária. Não perdendo. Eu falei assim, poxa, essa aí ia servir bem lá na CRP. Eu pensei, se eu sou um empresário, eu olho uma pessoa dessa, eu queria contratar uma pessoa assim, proativa, preocupada com o outro, fazendo alguma coisa e mantendo no seu campo de radar todas essas questões. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama e Ele espera de nós uma excelência debaixo desse processo. Então não precisamos ter complexo de inferioridade, um dizendo que é inferior ao outro, e muito menos complexo de superioridade. Porque se a gente perguntasse aqui, até mesmo a respeito de olhos, você falar assim, qual o olho mais bonito que você acha? Talvez a gente diria assim, olho azul é bonito e tal. Agora, você imaginou assim, um olho, ele tem uma circunferência, sei lá, de um raio de 5 centímetros, mais ou menos. Agora, imagina um olho gigante na cara de alguém, um olho azul gigante na cara, ou então um olho azul, ele perde a sua beleza, porque cada um tem que ter o seu lugar certo, o seu lugar correto nesse processo. Um corpo também possui mutualidade, diz assim, o versículo 25 e 26, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras são honradas ou se alegram com ela. Você pode perceber, se você tiver com o seu dedinho do pé quebrado, você vai ter problema com o resto todinho do corpo. Você vai perceber essas coisas. Então, uma parte sofre, todo o restante do corpo sofre também. E é por isso que a gente precisa entender essa questão da mutualidade. Hoje nós vivemos esse mundo moderno em que as pessoas se isolam, o homem é apenas um número, sem nome, sem cara, sem sonhos, e é na igreja que nós sentamos nas nossas células, nos nossos momentos de comunhão. É a igreja que você pode contar dos seus sonhos, é a igreja onde as pessoas sabem o seu nome, é na igreja que a maioria das pessoas sabe até o seu apelido. Quem é que sabe o apelido do pastor Valdomiro? Como que é o apelido do pastor Valdomiro? Aí, tá vendo? Se não fosse na igreja. Então é na igreja que você tem esse momento, é na igreja em que às vezes, quando tudo dá errado em casa, alguma situação, olha gente, você quer ver um lugar tremendo e gostoso, quando você às vezes passa uma semana e você chega final de semana assim arrasado, vem para a Torre de Vigia na sexta-feira aqui, você tem um lugar só para você e Deus, tem um lugar assim para você desabafar com Deus, colocar o seu coração. Aí você sai daqui ainda com a carne ainda meio que dolorida de todos aquilo que você apanhou na semana, mas você sai assim, revigorado na sua força, porque a igreja é esse lugar onde a gente tem essa solidariedade da oração, onde a gente tem essa comunhão que rompe com a solidão. Quem tem estado em célula sabe quanto que isso é importante. Às vezes você tem uma crise familiar, às vezes você tem um líder para compartilhar, alguém que... Porque muitas vezes o que você precisa não é nem de conselhos, tudo que você precisa é desabafar. Está comigo? Não é verdade? Tudo que você precisa é alguém para você falar dos seus sentimentos, do seu coração, e quando você põe para fora aquilo, já é como se você expurgasse, encontrasse uma libertação. Igreja é esse lugar em que a solidão não tem lugar no corpo de Cristo. Uma das coisas que a gente precisa entender então como igreja é que nós não podemos perder o entendimento do tratamento personalizado, do tratamento pessoal, que existe, isso é fundamental. A importância
de chamar as pessoas pelo nome. Você vai perceber o seguinte: Jesus, quando falava com as pessoas, ele chamava elas pelo nome. Jesus, quando conversava com Pedro, quando foi falar com Pedro a respeito de algumas coisas, e quando colocar Pedro no lugar dele, ele chamava cada um pelo seu nome. É por isso que eu quero dizer, você tem um nome aqui nessa casa, nessa igreja. Nós precisamos chamar cada um pelo seu nome, não é um número, não é como muitas vezes alguns utilizam, não é um cifrão. Ninguém olha para você como um cifrão, as pessoas olham para você como uma pessoa que tem valores, que tem talentos, que tem objetivos, que tem defeitos também, que tem necessidades. Nós precisamos olhar uns para os outros, porque esse tratamento é fundamental, como Jesus fez conosco. Existe essa necessidade também de ser sensível à necessidade das pessoas. As pessoas procuram a igreja muitas vezes debaixo de uma necessidade. Tem muitas pessoas que elas procuram a igreja quando houve uma fratura num relacionamento, quando houve um problema no relacionamento conjugal, quando está tendo um problema com os filhos, ou quando há um problema econômico, financeiro, desemprego. Muitas pessoas procuram a igreja por causa de uma enfermidade, ou às vezes nem é sua, mas é de alguém que está passando por problemas e dificuldades nesse sentido. Então nós precisamos entender que Jesus nos ensinou, ele estava sempre falando do evangelho do reino, ele estava falando dos princípios do reino, ele estava tantas coisas, mas você pode perceber que Jesus nunca deixava as pessoas voltar para casa com a mesma enfermidade que eles tinham chegado. Jesus mandava eles de volta curados. Jesus mandava eles de volta para casa com esse sentimento de terem sido perdoados do seu pecado, como ele fez com Maria Madalena, como ele fez com a mulher lá de Samaria, como ele fez com tantas outras pessoas. O que nós precisamos é refletir Jesus, pregar, ensinar, curar. E uma das coisas mais importantes, vou dizer para você, que Jesus fez, por incrível que pareça, você vai perceber, não foi nem necessariamente enviar as pessoas alimentadas para casa, ou enviar as pessoas curadas para casa. Era o simples fato de olhar para a multidão e se compadecer da multidão. Jesus olhava, enquanto os discípulos às vezes olhavam e falavam assim: mestre, essa galera não larga do nosso pé, eles são igual chulé, a gente vai para um lado, estão atrás, a gente vai para o outro, estão atrás, a gente quer descansar, estão atrás. Chegou um momento mesmo da multiplicação dos pães, ele assim: mestre, já passou da hora da gente comer, está ali uma salinha VIP reservada para nós, 5 pães e 2 peixes, está tudo caprichado ali. Aí Jesus falou assim: e a multidão? E a multidão, como é que vai ser? Sabe, ele estava sempre preocupado. Agora, uma das outras, aí você vai perceber também que quando Jesus olhava para a multidão, aquelas pessoas perdidas, ele olhava para elas e dizia assim: eles estão como ovelhas sem pastor, estão perdidas. E aí ele tinha compaixão delas, por isso ele entregou sua vida por elas. Então, como igreja, nós precisamos ter esse entendimento da nossa vida, de termos compaixão das pessoas que estão exaustas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Então existe a necessidade de nos envolvermos com as pessoas e perguntarmos muitas vezes para ela: vai tudo bem? Olharmos para ela, percebemos às vezes quando a pessoa está feliz, radiante, quando está triste. Essa necessidade como igreja. Nós estamos aqui e eu gostaria muito que hoje você pudesse estar pensando realmente como eu tenho sido como igreja. Será que eu tenho sido essa pessoa? Eu tenho me envolvido com as pessoas? Eu tenho sido afetuosa nos meus relacionamentos? Você percebe o apóstolo Paulo quando ele vai visitando as igrejas, igreja por igreja. Em Éfeso ele chega, ele beija os irmãos, ele chora com os presbíteros, ele aconselha. Então é uma coisa tão interessante nesse processo. Existe também a necessidade do acolhimento, como Jesus nos acolheu, nós precisamos acolher as pessoas. Olha só, o acolhimento envolve toque, envolve abraço, envolve
conversa e diálogo, envolve mesa, estar à mesa e comer juntos, envolve o processo de hospedar. Uma das coisas que Deus tem falado muito forte comigo, que essa geração de pessoas, de crentes, perdeu uma coisa chamada hospitalidade. A Bíblia diz que alguns sem saber hospedaram anjos. Hoje é tão difícil, tem gente que fala assim, eu não tenho estrutura, minha casa é pequena, ou isso. As pessoas não estão muitas vezes dispostas a hospedar ninguém nas suas casas, não estão dispostas a hospedar uma célula. Muitas pessoas não abrem as portas da sua casa para uma célula, e você vai perceber o seguinte: Jesus, quando ele envia os 70, ele diz assim: vocês vão de casa em casa, e na casa que eles não receber vocês saem e tira, sacode a poeira dos pés, ou seja, para dizer assim que vocês não têm pacto nenhum com eles. Ou seja, Jesus ele tem um problema sério com as pessoas que não estão dispostas a receber alguém ou pessoas que vão trazer o evangelho da salvação. Talvez você não tinha parado para pensar isso. Hoje nós vemos, mas é tão perigoso, mas toda semana receber uma célula. Pergunta para alguém, tem alguns irmãos aqui que há anos recebem células na sua casa. Eu já recebi células muitas vezes, várias células começaram dentro da minha casa, inclusive a atual célula nossa, ela começou dentro da minha sala. Sabe, quantas coisas tremendas vão acontecer. Então eu quero dizer para você assim, é importante a gente entender essas coisas, esse acolhimento. Jesus tocou o leproso, abraçou as crianças, conversou bastante com uma mulher samaritana. Jesus comeu com os pecadores. Jesus hospedou-se na casa de publicanos. Então por quê? Porque para Jesus pessoas eram mais importantes do que rituais. E você vai perceber que Jesus foi julgado muitas vezes por isso. Pessoas o criticaram, os religiosos o criticaram por todas essas atitudes. A necessidade também de entendermos que somos conhecidos como discípulos de Jesus por uma única coisa. Nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus pela qualidade do nosso discurso, da nossa oratória. Nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus por causa da nossa indumentária, das nossas vestimentas. Nós não somos conhecidos como discípulos de Jesus por causa da nossa prosperidade. Existe só uma coisa que faz a gente ser realmente conhecido como discípulo de Jesus: o amor. Quando nós temos o amor dele no nosso coração, amamos como ele, fazemos como ele, assim nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Como nós podemos ser uma igreja que reflete Jesus? Sendo uma igreja que age como família. Eu vou parar por aqui, eu continuo essa pregação no próximo domingo. Eu queria que você se colocasse em pé. Queria que nós pudéssemos orar nesse momento e agradecer a Deus por Ele nos escolher e nos dar um lugar para pertencer. Nós não somos uma igreja para frequentar, mas nós somos uma família para pertencer. Deus nos chamou, Deus nos salvou, e Deus nos deu um lar, deu uma família e um lugar para a gente estar. Talvez hoje você está aqui ouvindo essa palavra, você está refletindo sobre muitas coisas. E uma das coisas que eu quero dizer para você hoje aqui é assim: é certo que nós não julgamos que já temos alcançado, pelo contrário, estamos falando sobre isso exatamente porque no andar da nossa caminhada, muitas vezes nós vamos perdendo a essência. É igual a Coca-Cola sem gás. Eu falei da Coca-Cola aqui para vocês, mas eu vou dizer uma coisa para você: deixa uma Coca-Cola, mesmo que ela tenha em vidro, para o outro dia na geladeira, ou deixa ela fora da geladeira e vai tentar tomar um gole depois, ela parece um xarope. Concorda comigo? Tem alguém que gosta de Coca-Cola sem gás? Tem alguém que gosta de Coca-Cola quente? Então deixa eu falar para você, a igreja é do mesmo jeito.
De repente, quando está tudo ajustadinho, quando está na embalagem certa, quando está movendo do jeito certo, quando está na temperatura certa, e a temperatura da igreja é quente, é o calor do amor, é o calor da comunhão, é o calor do abraço, é o calor dessa preocupação. Mas se a gente esfria no amor, se a gente negligencia essas coisas básicas, se a gente esquece de olhar para o lado e perceber que tem alguém diferente, se a gente de repente simplesmente a igreja é grande, a igreja cresceu, não dá para conhecer todo mundo, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, você pode ter todos os discursos, você pode ter todos os argumentos, mas nós fomos chamados para estar nos relacionando uns com os outros. E tem um detalhe muito importante. Talvez a chave que você está precisando para abrir uma porta extraordinária na sua vida de oportunidades, a pessoa que está ao seu lado, às vezes ela é a própria chave. Quantas vezes nós vemos conexões se estabelecendo através do corpo de Cristo, de pessoas que se juntam uns aos outros, e Deus dá modelos de negócios, Deus dá oportunidades. Jovens muitas vezes encontram um casamento e um relacionamento, às vezes passa a vida inteira simplesmente não percebe que Deus tem colocado e feito às vezes crescer junto na igreja, um menino ou uma menina que Deus tem separado desde o ventre para ser o seu esposo, para ser a sua esposa, e às vezes vai procurar lá no mundo para quebrar a cara e simplesmente viver uma vida de sofrimento. Então eu quero dizer para você assim, aquilo que você precisa para viver bem, para ser abençoado, para ser feliz, está dentro da casa de Deus. Você vai encontrar aqui oportunidades de relacionamento que vão levar você à prosperidade. Você vai encontrar oportunidades de relacionamentos que vão levar você à cura da sua vida, dos seus relacionamentos. Agora, hoje o meu desafio aqui para você não é o que você vai receber de alguém, mas é o que você vai dar. Como que você vai se preparar para ser essa igreja acolhedora, para ser essa pessoa acolhedora, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, sabe? Nós precisamos nos mover mais debaixo dessa comunhão, do respeito, do entendimento, de abraços que curam, de palavras que curam. Nós temos orado e buscado e temos buscado treinar a igreja para ser uma igreja profética, uma igreja que ouve a Deus e compartilha aquilo que Deus fala. E a minha pergunta para você hoje aqui: quantas vezes Deus tem falado e entregue uma palavra para você e você tem guardado consigo mesmo? Momentos de adoração, momentos de oração, e até mesmo às vezes no momento da palavra, Deus te dá uma palavra, Deus te revela o coração de alguém, e aí você fica aí, se não for. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você acha que um ambiente como esse, que é dedicado, consagrado, estabelecido por Deus, você acha que você vai ficar ouvindo qualquer voz por aí? Eu quero dizer que o Espírito Santo todo o tempo está falando, e essa manhã mesmo o Espírito Santo falou com alguém aqui e deu uma palavra para você entregar para alguém, sabe? Não vai embora sem entregar, não. E se a pessoa não está aqui, manda uma mensagem para ela, liga para ela, ou então chama ela para tomar um café. Irmão, eu quero dizer para você assim, é muito importante. Às vezes a gente vai se fechando com a própria família, entre nós mesmos, e nós perdemos aquela questão. Vamos terminar o culto vamos todo mundo para o culto domingo da manhã, e depois do culto domingo da manhã você convida uma família já durante a semana para ir almoçar com você e passar o restante do domingo com você. Você já parou para pensar sobre essas coisas que a gente vai perdendo no decorrer do tempo? Tantas coisas assim. Deus está dizendo para nós nessa manhã que Ele espera que sejamos uma igreja acolhedora, que sejamos uma igreja que reflete Jesus, que sejamos uma igreja que abraça, que recebe, que se preocupa, que sejamos uma igreja que olha realmente as necessidades, que se compadece, que realmente se propõe a poder fazer a diferença. E eu queria
sendo acolhido na célula onde você está, e quanto que você pode potencializar isso na sua vida, no seu coração. Vamos adorar ao Senhor enquanto você vai falando com o Senhor, vai orando e ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar para você. Se você tem uma palavra para entregar para alguém e está aqui, você pode sair do seu lugar e orar com alguém também. Necessito de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Algumas coisas que, graças a Deus, a gente fica até orgulhoso de saber que Deus já tem usado nesse sentido. Quando uma igreja ela tem uma equipe de recepção simpática, acolhedora, amorosa. Quantos sentiram isso hoje pela manhã aqui já? As nossas células têm recepcionado de uma forma tão tremenda. Isso já é um caminho. As pessoas precisam entender que elas são bem-vindas, aceitas no nosso meio. E na célula precisa ser da mesma forma. Não é só o anfitrião, mas cada um acolher, receber. Os ministérios estando sincronizados, entrosados no mesmo propósito, entendendo que a importância de servirmos a cada um debaixo desse propósito. E uma
certas coisas muito importantes, irmãos. Nós somos uma igreja em células. Nós somos uma igreja que tem esse propósito de ser uma igreja família. E nós não podemos simplesmente dizer que somos família e simplesmente assim. Normalmente família, hoje eu vou dizer para você, eu fui até mais de meia-noite. Tem um panelão de feijoada que eu preparei ontem à noite, porque eu estou com a família em casa hoje. Eu tinha que vir para o culto e está chegando 6 sobrinhos, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, meus netos, todo mundo junto hoje, porque nós estamos celebrando. O pastor Dário faz aniversário amanhã, meu filho mais velho está fazendo aniversário hoje. Família faz isso. Agora, se nós somos família como igreja, nós precisamos entender o seguinte, irmão: convida o novo que chegou aqui para ir para a tua célula, convida para conhecer a sua casa, para estar com você. Nós precisamos quebrar algumas barreiras, precisamos entender que o Senhor tem para nós esse propósito. A gente precisa celebrar, festejar cada nova pessoa que chega, cada um que chega. E a igreja precisa estar sempre treinando os novos crentes para poderem estarem entendendo isso, porque a igreja é a porta de acesso para o reino de Deus. A igreja é o lugar onde nós somos treinados para viver na eternidade com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que é isso que Deus está ministrando e movendo ao nosso coração. Que essa palavra possa encontrar o seu coração. Quero te convidar minha mamãe para fazer essa oração por nós hoje aqui, para abençoar as nossas vidas, para orar por você, pelas suas necessidades, e você que está aqui nessa manhã, que você possa sentir-se em casa, amado diante do nosso Deus. É uma alegria, nem sempre eu posso ter minha mamãe aqui conosco, mas ela vai nos abençoar agora, orar por nós, conforme aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao coração dela em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão com julgamento, ao invés de olharmos com o nosso coração cheio de compaixão, como ele pode dizer, compaixão. Jesus, ele sempre tinha compaixão. E se nós não tivermos compaixão, queridos, nós não seremos eficientes. Que o Senhor nos encha de compaixão. Quando nós temos o amor e a compaixão, com certeza nós vamos tocar o coração de pessoas que a gente nem imagina, porque nós não vamos olhar com julgamento, vamos olhar com amor, com compaixão, e nós seremos uma igreja relevante, como o Senhor espera de cada um de nós. Não aquela igreja que está apenas aqui dentro, mas aquela igreja que está viva lá fora. Eu olho sempre a igreja, eu sempre digo isso, quando eu oro pela igreja, eu vejo como que luzes espalhadas pela grande Curitiba. Nós sabemos que existem pessoas que trabalham lá em Curitiba, outros trabalham lá em São José dos Pinhais, outros trabalham. Então você é luz, queridos. É isso que Jesus quer, ver luzes por aí brilhando, brilhando forte, cheio de amor e de compaixão. Assim o nome do Senhor será bem representado aqui nesta terra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Nós pedimos perdão, Pai, dos momentos que nós deixamos de realmente ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. O Senhor nos alcançou, ó Deus, e a Tua palavra nos diz que nós precisamos ser luz, e a luz ela não foi feita para ficar escondida, mas Senhor, ela foi feita para brilhar, para transformar ambientes. Pai, que a nossa presença na vida das pessoas, nos lares, no trabalho, na escola, seja a luz que realmente reflita o Teu amor, a compaixão. Nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez em arrependimento de quanto temos falhado, Pai, de quanto temos deixado a desejar em uma geração
clamando por compaixão. Que o Senhor nos encha de compaixão, ó Deus, pelas pessoas. Oh Deus, que nós possamos, ó, negar a nós mesmos, para que nós possamos ver o amor do Senhor se refletindo através de nós na vida das pessoas. Pai, eu abençoo esta igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente que foram ministrados por esta palavra, que nos traz a lembrança o que o Senhor espera da igreja do Senhor aqui na terra. E ajuda-nos, Pai, a realmente sermos, ó Deus, vidas dedicadas, cheias de compaixão, cheias de amor, para tocar o coração das pessoas, para que elas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Ó, nós colocamos nas tuas mãos esta igreja, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você nessa manhã quer receber uma oração, eu queria pedir à equipe de intercessão que está de plantão para estar aqui na frente, os pastores, para a gente estar orando por você nesse final de culto, amém? E eu queria dizer para você que hoje nós vamos ter uma celebração missionária no final, à noite. Essa manhã também tem sido, né? Mas à noite nós vamos ter uma celebração missionária. O pastor Dário, ele lidera a Associação Missionária Jeová Jireh, e ele é vice-presidente da nossa missão da África, a Missão Mãos Estendidas, e ele vai estar compartilhando conosco de forma bem interativa dados, informações, e também nos motivando a viver debaixo desse propósito. E vamos receber também, os intercessores podem estar aqui à frente já, e nós vamos receber esse tempo muito especial em Deus. Então eu queria encorajar você, se você puder voltar ou convidar mais alguém, lembrar o pessoal da sua célula. E a gente tem as irmãs do encontro, a equipe está chegando, vai ser um tempo muito precioso, muito especial. Mas antes de eu liberar a bênção apostólica, a oração final, o pastor Dário, nós escrevemos juntos, né, em família, esse livro aqui. Não, talvez você nenhum conheça ainda, Fazendo a Diferença no Meio dessa Geração. É um livro que nós escrevemos em família, pastor Dário, a pastora Ivone, eu, o Eliabe, a Ellen, minha irmã. Nós escrevemos juntos esse livro sobre fazer a diferença em várias áreas específicas. O pastor Dário está doando esse 10 desses para um propósito. Hoje nós estamos, eu quero até que você esteja orando por isso. Hoje é dia do fechamento da passagem para mim aí da África em novembro. Em novembro nós vamos para o seminário de capacitação teológica dos pastores em Moçambique, e provavelmente estaremos em Malawi também, onde nós treinamos, capacitamos mais de 300 missionários nativos lá e outros processos. E esse ano nós estamos nessa perspectiva, e se o Senhor colocar no seu coração de você nos ajudar nessa empreitada também, então para a gente poder estar organizando, nós já estamos as equipes sendo montadas, as passagens compradas, para que possamos no início de novembro estarmos nesse movimento. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um nas suas necessidades, desafios. Eu oro por cura, por libertação, e agora, Pai, que vão receber, ó Deus, oração e imposição de mãos pelos nossos intercessores. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos pela continuidade do encontro com Deus, oramos pelo processo missionário ali na África, em Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, onde como Missão Mãos Estendidas temos alcançado. Ó Deus, oramos pelos processos que têm sido alcançados também entre os indígenas, os lugares mais, ó Deus, inóspitos aqui da nossa nação também, através da Associação Jeová Jireh. Oramos, ó Deus, por esse objetivo de estarmos, ó Deus, na África este ano, ó Deus, mais uma vez, para podermos treinar, capacitar aqueles pastores nativos, em nome de Jesus.
Oramos por cada missionário que está no campo de batalha, pela missão Priscila e Áquila da nossa igreja também, ó Deus, que tem desempenhado um papel tão importante, tão abençoador. Agora, Pai, por cada família, que o Teu favor, que a Tua bênção, que o Teu milagre, aquilo que eles estão buscando, os alcance poderosamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do doce, do amado, do amigo Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.